Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei. Olha só, queridos, quero que você preste atenção. Eis que se levantou um certo doutor da lei. Doutor da lei é uma pessoa que conhece a Bíblia. A lei era a Bíblia naquela época. Naquela época não tinha o Novo Testamento. Na época de Jesus não existia o Novo Testamento. Existia o Velho Testamento, que era representado principalmente pela lei, pelos 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui era um doutor da lei, uma pessoa que conhecia. Eu fiz seminário, mas eu não sou doutor na Bíblia. Eu sou bacharel. Então, por exemplo, eu estudei 4 anos no seminário, me formei como bacharel. Se eu estudasse mais 1 ano ou 2, eu poderia fazer mestrado, e acima do mestrado vem o doutorado. Então, eu não sou doutor, eu sou bacharel. Esse senhor aqui, ele era doutor, ele estava vários patamares acima dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. Ele era provavelmente um fariseu, mas num grau avançado de estudo. Seria como um pastor que tem doutorado em teologia. E aí, tentando e dizendo, olha só, ele foi em direção a Jesus para tentar Jesus, para provar Jesus. Aí ele disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Queridos, você acha que um cara que estudou a Bíblia, um doutor da lei, ele não sabe o que era necessário para herdar a vida eterna? Ele sabe, mas ele queria humilhar Jesus. Ele queria pegar Jesus em contradição. Deu para entender isso, irmãos? A malícia aqui, né? E ele disse, e Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como leis? Jesus percebeu que aquele homem era um doutor, que aquele homem estava querendo tentá-lo. E aí ele respondeu com uma pergunta. Ele respondeu a uma pergunta, Jesus respondeu uma pergunta com outra pergunta: o que está escrito na lei? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, então, o doutor da lei, não satisfeito com a resposta da pergunta que ele fez, ele rebateu. Ele poderia ter parado por aí, mas ele rebateu. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ou seja, ele queria, além de alguma forma humilhar Jesus, pegar Jesus em contradição, se mostrar mais sábio que Jesus, ele queria, no popular, ele queria aparecer, irmãos. Esse justificar-se é aparecer, é mostrar que sabe. Então ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então ele veio com uma pergunta filosófica, mais ou menos como aquelas perguntas: de onde eu vim, por que eu nasci, para onde eu vou depois de morrer. Então ele veio com uma pergunta assim: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, aí a gente vai começar a ler aqui a parábola do bom samaritano. Vamos ler? Olha a resposta de Jesus. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, queridos, quando o doutor da lei perguntou, então, quem é o meu próximo? Jesus veio com uma parábola do bom samaritano. É importante para a gente entender essa parábola, a gente precisa compreender o contexto daquela época, da realidade ou da divergência que existia entre os judeus e os samaritanos. Quando Salomão, filho de Davi, o grande rei Salomão, faleceu, o reino de Israel, logo, alguns anos depois, ele se dividiu entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, o reino de Judá, e o reino do norte, o reino de Israel. Posteriormente, o reino de Israel, ele foi subjugado pelos persas, e o povo foi todo levado cativo, e aconteceu que o povo, então, se misturou com outras nações. O povo do Reino do Norte se casou, se deu-se em casamento a povos pagãos, e com isso, o culto judeu, a religião judaica, ela acabou sendo maculada. E aí se formou o povo de Samaria, porque era a capital do Reino do Norte, era Samaria. E eles ficaram conhecidos como os samaritanos. E houve então, eles foram então considerados pelos judeus um povo rebelde, um povo, os judeus até consideravam eles piores do que os pagãos, porque eles eram considerados traidores, porque eles perverteram a lei mosaica, porque eles perverteram o culto a Jeová, o culto a Yahvé. No entanto, os samaritanos, eles odiavam também os judeus, porque alguns anos antes, se eu não me engano, 3 ou 2 séculos antes da vinda de Jesus, Samaria foi invadida por Israel. Houve uma grande peleja, Israel prevaleceu nessa peleja, e o templo em que os samaritanos adoravam a Deus, ele foi destruído pelos judeus. Então existiu um ódio muito grande dos judeus e dos samaritanos, um pelo outro. Era uma espécie de fla-flu daquela época. Eles se odiavam, eles se detestavam. Então, quando Jesus disse para aquele doutor da lei que ele deveria amar, depois da resposta que ele deu, de amar o próximo como a si mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas, e aí Jesus disse para ele: faz isso. E aí ele perguntou: qual é o meu próximo? Então aqui Jesus, ele foi no ponto, irmãos. Ele foi na ferida. Ele foi ali na mosca. Porque ele contou uma parábola em que a pessoa boa era o samaritano. Então vamos recapitular essa parábola rapidamente. Lembrando uma coisa, queridos. Jesus começa contando que provavelmente era um judeu o que foi assaltado, porque ele fazia o caminho de Jericó para Jerusalém, que é mais ou menos uns 80 quilômetros. Esse caminho ainda existe nos dias de hoje. É mais ou menos 8 horas e meia de viagem a pé. Eles andavam praticamente a pé. E é até hoje um lugar muito arenoso, com muitas cavernas, com muitos montes, um terreno difícil de se caminhar, e propenso, não nos dias de hoje, mas naquela época, muito propenso a assaltos, a assassinatos. Ladrões e salteadores ficavam escondidos
durante esse longo caminho, que era um caminho geralmente solitário, à espreita de viajantes, para roubar, para matar e para destruir. E os samaritanos, eles não percorriam esse caminho, porque Samaria ficava do outro lado. O caminho de Jericó para Samaria era outro caminho. Talvez esse samaritano da parábola de Jesus estivesse indo para Jerusalém fazer algum tipo de negócio. Então, excepcionalmente, ele estava passando por ali, mas era um caminho percorrido por judeus. Então, esse judeu da parábola, que era judeu, e ele foi roubado. E o texto fala aqui que os ladrões bateram tanto nele que pensaram que ele estava morto e foram embora com os seus pertences. E aí, logo depois, passou um sacerdote. Não preciso explicar aqui o que é um sacerdote. Que seria hoje um pastor, um padre, um rabino. O sacerdote era aquele que dirigia o templo, que fazia as orações, as pregações. O sacerdote era aquele que interpretava as escrituras, não no templo, mas no templo que eles se reuniam, né, naquela época. E o texto fala que o sacerdote, vendo aquele homem judeu como ele, viu e passou direto. Talvez preocupado em não se atrasar para chegar na hora, porque não queria se envolver. Enfim, por alguma razão ele passou. Logo depois vem um levita. O levita naquela época seria comparado ao diácono nos dias de hoje. O levita era uma espécie de pessoa que fazia tudo na igreja. Hoje é associado muito o levita aos músicos, mas os levitas não eram somente músicos. Eles limpavam o templo, eles também liam as escrituras. O levita ele era uma pessoa muito importante dentro da religião naquela época. E a mesma coisa fez o levita. Ele vendo aquele homem caído, machucado, sangrando, quase morto, também passou distante. E o texto nos fala aqui que logo depois veio o homem samaritano. E ele parou. O samaritano sabia que aquele homem era um judeu. No entanto, o samaritano sentiu amor e compaixão por ele. O texto nos fala que o samaritano lavou suas feridas com vinho e com azeite, que eram muito usados naquela época para aliviar a dor, para impedir uma contaminação, para eliminar a inflamação. E os viajantes costumavam andar com vinho, porque a água naquela época era muito complicada de você beber a água, até mesmo dos poços, né, dos rios. Então as pessoas preferiam até beber vinho, era mais seguro nas viagens. Então sempre eles levavam vinho e também azeite, por uma emergência como essa. Então aquele homem cuidou do judeu, aquele samaritano cuidou dele, colocou ele no seu burrinho, levou para uma hospedaria, pagou a hospedagem. O texto nos fala que eram 2 denários, não nessa tradução, mas em outras traduções. O denário representava um dia de trabalho, e um denário pagava 1 semana numa hospedaria. Então aquele homem pagou 2 semanas. E depois ainda deixou ele lá sendo cuidado e disse para o dono da hospedagem que voltaria e que, se fosse necessário, pagaria outras despesas. E aí, no final da parábola, Jesus perguntou novamente. Jesus foi perguntado e devolveu, e respondeu com uma pergunta: quem foi o próximo? Porque a pergunta do doutor da lei é quem era o meu próximo. E por que o doutor da lei fez essa pergunta? Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 43, Jesus ele diz assim: está escrito, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Amarás o teu próximo. O 43, isso aí. Em algumas traduções está amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Então, queridos, isso era... Volta para o 43, Ana, por favor. Isso era o que era ensinado. Lembrando aos irmãos que naquela época só tinha o Velho Testamento. Lembrando aos irmãos também que naquela época, diferente dos dias de hoje, as pessoas não tinham as escrituras na sua casa.
Hoje a gente tem as escrituras até no celular. Naquela época só as pessoas muito ricas tinham livros, tinham as escrituras nas mãos. Então, e a maioria das pessoas também não sabiam ler. Então, a Bíblia era ensinada oralmente. As pessoas iam no templo, as pessoas iam na igreja, né, daquela época, e elas aprendiam a Bíblia pelo que o sacerdote falava. As pessoas aprendiam a Bíblia pelo que era ensinado pelos seus pais. Então, por isso Jesus não disse assim, vocês leram, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Ele falou, não disse vocês leram, ele disse, ouviste o que foi dito. Amém, irmãos? Tá dando para pegar? Então ele disse, vocês ouviram, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Aí vamos para o 44, né? Amarás, eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, o doutor da lei, ele não tinha aprendido isso aqui. E ele sabia que Jesus ensinava isso aqui. Só que, irmãos, a parábola que Jesus usou foi de uma sabedoria tão grande que desarmou aquele doutor da lei. Ele ficou desarmado. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você estar debatendo com uma pessoa e aquela pessoa vem com um argumento tão forte que te desarma, que você não tem como rebater, porque foi de uma sabedoria. Isso já aconteceu comigo, talvez já aconteceu com você, principalmente quando a gente é pequeno, que a gente quer debater com o nosso pai e nossa mãe, né? E aí eles vêm com o debate, não estou falando da sandália nem do cinto, porque isso aí realmente não tem como discutir. Então a sabedoria dos nossos pais muitas vezes nos desarmavam quando a gente vinha com aqueles argumentos bobos, né? E aí Jesus, com essa parábola, desarmou totalmente aquele doutor da lei, porque ali Jesus mostrou que o mais importante é o amor. Então, irmãos, aonde eu estou querendo chegar? O que a gente pode trazer desse ensinamento para os dias de hoje? Primeira coisa, queridos, Jesus não tem nenhum compromisso com o CNPJ de instituição religiosa. Vou repetir, Jesus não tem nenhum compromisso com um CNPJ de uma instituição religiosa. Então, vou explicar com mais clareza. Jesus não tem nenhum compromisso com denominação nenhuma, seja ela católica, seja batista, seja presbiteriana, seja Assembleia de Deus, seja universal, seja mundial, seja a Igreja da Graça, seja qual for a igreja evangélica. O compromisso de Jesus não é com nenhuma instituição, o compromisso de Jesus não é com nenhuma placa colocada fora de um templo. O compromisso de Jesus é com os seus filhos, é com a sua igreja, é com aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Estamos na igreja, aqui na Batista. É importante estarmos aqui na Igreja Batista. É uma igreja séria, é uma denominação séria. No entanto, o compromisso de Jesus não é com a nossa instituição. O compromisso de Jesus é com você, irmãos. Porque você está acima da instituição, pelo menos para Jesus. Você pode não ser mais importante do que a instituição religiosa para o pastor ou pela própria instituição religiosa. Mas para Jesus você é muito mais importante do que ela. E o doutor da lei, ele não conseguia entender isso. Ele estudou, mas ele não conseguia entender. E Jesus desarmou ele quando ele compreendeu aonde Jesus queria chegar. Talvez aqui ao final dessa parábola, o correto seria ele se ajoelhar aos pés de Jesus
e pedir perdão. Ele não fez isso. Mas provavelmente, eu acredito que muita gente que viu e ouviu o que aconteceu, se estivesse no lugar daquele doutor da lei, eu faria. E eu sei que você, acredito que você também faria a mesma coisa. Então, queridos, aqui, antes de tudo, além disso, que foi a primeira coisa que eu quero passar para você nessa noite, vou repetir, o compromisso de Jesus é com você. Amém, queridos? Ele morreu por você, ele não morreu por uma denominação. Ele não morreu por uma igreja, instituição. Ele não morreu por um CNPJ, porque a igreja tem um CNPJ. Ele não morreu por uma placa de igreja, ele morreu por você. Amém, irmãos? Deu para entender isso? Glória a Deus. Segundo, irmãos, Jesus mostrou para aquele doutor da lei que a lei, ela mata. Sabe por quê, irmãos? Porque a lei, ela se resume em 2 mandamentos, e o doutor da lei sabia disso. Os 2 mandamentos é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. E eu pergunto, quem consegue cumprir esses 2 mandamentos? Será que você consegue cumprir isso? Será que eu consigo cumprir isso? Não. A Bíblia mesmo nos diz que não há um justo sequer. Não há. E o doutor da lei, assim como os judeus naquela época, eles pensavam que você precisava cumprir a lei totalmente para você alcançar a misericórdia de Deus. Em outras palavras, a salvação, para o judeu, para o doutor da lei, para os fariseus, para os saduceus, enfim, a salvação, ela dependia dos seus esforços. E dentro desse esforço, da sua competência para cumprir a lei. Só que o grande problema é que ninguém consegue cumprir a lei. Esse samaritano aqui é uma exceção dentro de uma situação extraordinária. Porque muita gente, ou vamos dizer, talvez, provavelmente, quem sabe, a maioria das pessoas passariam batidas numa situação dessa. Você está numa estrada perigosa. Eu falo isso porque, vou dar um exemplo aqui, uma vez eu estava, quando eu viajei para o Ceará, e a gente estava numa estrada, e lá no Ceará, no sertão, não sei se ainda é assim, porque isso tem uns 20 anos atrás, é muito escuro, irmão, não tem iluminação, é só a iluminação da lua e das estrelas. E aí a gente, obrigado, e aí a gente estava nessa estrada escura e tinha uma pessoa pedindo carona, e aí a gente não parou para dar carona para essa pessoa. Por que nós não paramos? Porque ficamos com medo. Porque é perigoso. O rapaz que era o nativo lá da área, ele disse, é perigoso parar, isso pode ser uma armadilha. Essa pessoa pode estar com outras pessoas ali, se a gente parar, eles vão fazer alguma coisa ruim com a gente. Então, passamos batido, irmãos. O samaritano, ele não passou batido, né? Ele parou, correu riscos, né? De estar sendo, de repente ali é um golpe, alguém estava fingindo, enfim. Mas o amor falou mais alto. Então, queridos, a grande pergunta que o fariseu fez, quem é o meu próximo? E a outra grande pergunta, qual eram os maiores mandamentos que a gente deve fazer para ser salvo? Jesus respondeu, através da boca do próprio doutor da lei, amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas o que Jesus ensinou mais profundamente ali, e aí é o segundo ponto, é que a salvação, ela é pela graça, irmãos. Ela não é pelas obras. Se nós conseguíssemos
Se nós conseguíssemos amar a Deus acima de tudo, em todos os nossos atos, e amar ao nosso próximo como a gente se ama, Jesus não precisaria morrer na cruz. Deu para entender isso, irmãos? Por isso o Senhor, ele disse lá em Romanos 3:23, que todos pecaram. Alguns pecaram? Não, todos pecaram. E aí Paulo, ele conclui só esse versículo: e destituídos, olha lá, estão da glória de Deus. Sabe o que é destituídos? É afastados. Então nem eu, nem você, nem o doutor da lei. Se resumir, apenas, a gente está falando de 2 mandamentos, que resume todos os outros, mas não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Mas esses 2 resumem tudo, amar a Deus e amar o próximo. Mas nem isso a gente consegue, nem isso nós conseguiríamos. Porque somos pecadores, porque uma natureza pecaminosa está na nossa carne. Então, estamos fadados à morte, irmãos, destituídos da glória de Deus. Mas aí Paulo conclui no versículo seguinte: sendo justificados, repita comigo, justificado. Oh, glória, aleluia! Justificados gratuitamente, pela graça. Olha lá. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, 2 coisas foram ensinadas para aquele doutor da lei. Que Jesus não tem compromisso com regras. A regra do judaísmo, né? O ensinamento do judaísmo, a doutrina judaica. O compromisso de Jesus não é com a religião, com o religiosismo. O compromisso de Jesus não é com padrões, com dogmas. O compromisso de Jesus é com você, é com a sua pessoa. E segundo, irmãos, que se ele não tivesse morrido na cruz, nós estaríamos perdidos. Desgraçados, sei que é uma palavra pesada isso, mas destituídos é desgraçados. Desgraçados é destituídos de graça. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós seríamos desgraçados, sem a graça de Deus, amém, queridos? Mas nós temos a graça de Deus, não pelos nossos méritos. Nós temos a graça de Deus, porque Deus é maravilhoso. Então, irmãos, deu para entender esses 2 ensinamentos? Isso a gente precisa entender, queridos. A gente precisa compreender isso cristalinamente, perfeitamente. Não é a religião que salva você. A igreja é bonita, é bom estar na igreja, é bom a comunhão dos irmãos, é bom estarmos numa igreja séria, numa igreja em que o pastor prega contra a igreja, entre aspas, né? Porque tem muita igreja que vai dizer para você, é a igreja aqui que te salva. Tem muita igreja que vai dizer para você, se você não estiver nessa igreja, você não vai ser salvo. Se você não estiver nessa igreja, Cristo não vai estar com você. Mas a gente está pregando a verdade para você. Não é a igreja. Ele não morreu pela igreja. Ele não morreu pela instituição. Ele morreu por você. O sangue de Jesus foi derramado pela sua vida. O compromisso de Jesus é contigo. Então, pastor, eu não tenho que ter compromisso com a igreja? Não, não é isso. Porque às vezes a pessoa pode falar, então se Jesus só tem compromisso comigo, eu também só tenho um compromisso com Jesus. Se você só tem um compromisso com Jesus, Jesus te colocou numa igreja para você servi-lo. Deu para entender isso, irmãos? Embora Jesus, o compromisso dele não seja com a igreja que eu estou falando, instituição religiosa. A igreja do Senhor, ele vai sair buscando em todos os cantos. Ele vai chegar na Batista e ele vai pegar os dele. Porque tem gente na Batista que não se converteu, não é do Senhor. Ele vai chegar na Assembleia e vai pegar os dele. Ele vai chegar na Católica, vai pegar os dele. Na Universal, na Mundial,
Ele vai pegar o povo dele, a igreja espiritual, a igreja do Senhor, a igreja que tem a marca de Cristo. Essa é a igreja. A internacional da Zona Sul. Tem pessoas que são do Senhor, tem pessoas lá que não são religiosas. Aqui também não é diferente. Todo lugar é assim. Os discípulos de Jesus também tinham. O Judas Iscariote, ele não era convertido. E então Jesus não tem compromisso com instituição. Mas se você tem compromisso com ele, ele te colocou em alguma igreja. E se é uma igreja do Senhor, é uma igreja que prega, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que ajuda, é uma igreja que ora. Então você tem que ter um compromisso. É importante que você sirva ao Senhor em alguma igreja. Porque a igreja, ela tem instrumentos que vão potencializar o seu serviço. Nós temos, por exemplo, uma transmissão aqui do culto para o mundo todo. Então imagine se eu estou lá na minha casa, vou servir ao Senhor na minha casa, porque Jesus não tem compromisso com a igreja, então também eu não tenho. Eu não estaria aqui agora pregando na internet, milhões de pessoas no mundo todo têm acesso. Então a igreja, ela instrumentaliza esse acesso, ou dom, ou a vontade que a gente tem de pregar o Evangelho. A Igreja Batista tem muitos missionários que a igreja sustenta no mundo todo, assim como muitas outras igrejas. Então a gente está numa igreja, a gente frequenta uma igreja, porque a gente precisa da igreja para potencializar os nossos dons, facilitar o nosso trabalho. Deu para entender, irmãos? Então é errado também, muita gente hoje em dia que diz, eu não tenho compromisso com igreja nenhuma, o meu compromisso é com Cristo. Se você tem um compromisso com Cristo, você precisa frequentar uma igreja, você precisa ter comunhão com uma igreja. Domingo agora é a Santa Ceia. Se você está na tua casa, como é que você vai ter comunhão? Né? Você vai cear. Na igreja tem o batismo, na igreja tem o ensino da palavra, agora mesmo você está aprendendo a palavra. Mas não olhe com os seus olhos, os olhos de Deus. Porque os olhos de Deus, o olhar de Deus para a igreja é um olhar para você. A salvação é individual, a igreja não vai te salvar, é individual. Romanos capítulo 14, versículo 12. Que cada um dará conta de si mesmo para Deus. Então nós vamos, irmãos, encerrar essa reunião, esse culto. E nesse encerramento nós estaremos orando. Orando para não nos transformarmos, se ainda não somos, e espero que não, acredito que nós não somos pessoas religiosas, mas para não nos transformarmos em religiosos. Porque o religiosismo é como se você estivesse numa corrida, e nessa corrida não tivesse prêmio algum. E aí você chega no final da corrida cansado, todo dolorido, desgastado, e descobre que não tem prêmio nenhum, que você correu em vão. O religiosismo é você correr em vão para um prêmio que não existe. Porque o religiosismo não pode nos salvar, por mais religioso que a gente seja. Não estou entrando no mérito se é ruim ser religioso ou não, mas por mais religioso que a gente seja, a gente não vai ter mérito algum. A gente não vai conseguir amar a Deus como a gente deveria amar. A gente não vai conseguir amar ao nosso próximo como a gente deveria amar. Isso é algo que a gente tem como meta. Como Paulo mesmo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está falando? Eu estou imitando Cristo. Imitar não é você ser igual.
Paulo não disse, eu sou igual a Cristo, então você tem que ser igual a mim. Não. Paulo disse, você me imita, 1 Coríntios 11:1. Você me imita porque eu imito a Cristo. Uma imitação não é igual. A gente não vai conseguir ser igual a Cristo. A gente não vai conseguir amar como Cristo amou. Pelo menos nessa existência aqui. Enquanto não tivermos os nossos corpos e as nossas mentes transformados. Então a gente não vai conseguir. Mas a gente tem isso como meta. E a gente procura imitar a Cristo. A gente procura amar o nosso próximo como a gente se ama. A gente procura amar a Deus acima de tudo. Esse é o nosso objetivo. E a gente vai caminhando. Aí sim a gente está numa corrida que tem um prêmio. Aí sim a gente está numa corrida que tem sentido. Aí sim a gente está numa corrida que realmente vale a pena. Porque só o religiosismo não vai levar a nada. Então que você fale com Deus. Porque eu também sempre faço isso, irmãos. Sempre peço a Deus, Senhor, que eu não me transforme num religioso. Numa pessoa que entende igreja apenas com um olhar institucional. Muitos como um clube social. Muitos como um lugar de encontro. Muitos como um lugar no qual você vai buscar justificação. A igreja não vai nos justificar. A justiça vem através de Cristo. Como Paulo disse, para a gente encerrar, citando mais um versículo, em Efésios, capítulo 4, versículo 8, se não me engano, ou é 2:8, mas pela graça sois salvos, isso não vem de vós, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É isso, irmãos. Que Deus, que aquele doutor da lei, naquela época, ele tenha entendido isso, ele tenha se arrependido, mas hoje a gente precisa entender isso profundamente. Se você tem o Espírito Santo de Deus, certamente você já entendeu, amém?